Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre fobias específicas. Então, eu vou citar um pouquinho sobre os tipos de fobias, então específicas que existem e como as pessoas lidam com esse tipo de situação. O medo, então, conforme eu falei lá numa postagem sobre o medo, ele acaba sendo um fator protetor para o ser humano. Então, quando a pessoa ela sente o medo, ela sabe que algo pode acontecer de ruim. Então, ela acaba agindo de uma forma diferente, né, nesses tipos de situações. Mas quando o medo acaba sendo significativo, persistente, excessivo e até irracional, é quando a gente então identifica que é na presença de algum objeto ou também de alguma determinada situação ou algum evento. Nesse tipo de situação, a gente pode identificar então alguma fobia específica. A partir disso, também a gente pode identificar, por exemplo, em crianças, que para a criança acaba sendo um pouco mais exacerbado esse medo e essa forma de entender a situação. Por exemplo, assim, a criança ela tem um medo irracional de ETs, por exemplo. Ela viu um filme e a partir disso ela teve um medo. A criança acaba acreditando que é possível que o ET venha na sua casa e vai abduzir ela e levá-la para o espaço. Já o adulto já tem, diríamos assim, uma maturidade um pouco maior e ele vai entender que algumas determinadas situações não são possíveis de acontecer. Então esse medo acaba indo embora. Para as crianças, então, acaba sendo um pouco difícil porque elas acreditam que tudo que elas pensam realmente pode acontecer pela questão da imaturidade ainda delas, né? Então, a partir disso, a gente pode também identificar os sintomas nas fobias específicas. Então, que são choro, desespero, agitação psicomotora, gritar, insônia, sudorese, então que é o suor nas mãos, batimento acelerado e ter ataque de pânico. Existe um outro tipo de transtorno que é o pânico, né? Mas nesse tipo de situação, quando a criança ou o adulto ele é exposto a alguma situação, então fóbica, né? Ela acaba então podendo desenvolver um ataque de pânico quando ela é exposta a esse tipo de situação. Então, esse objeto ou essa situação fóbica, ela tem de ser evitada pela pessoa o máximo possível. Ou, em algumas determinadas situações, não tem como evitar. Tem algumas situações que a gente às vezes acaba tendo de lidar no dia a dia e que então nesse tipo de situação ela é suportada sim a situação fóbica, mas com muita ansiedade e com muito sofrimento. Então, eu vou citar agora um pouquinho dos tipos específicos então de fobias. Por exemplo, existe a fobia relacionada a animais, que são medos de aranha, que então é conhecido como aracnofobia, medo de inseto, que é conhecido como etnofobia, e medo de cães, por exemplo, que é sinofobia. Existem outros diversos medos, né, que não são tão conhecidos, mas existem outros medos relacionados a animais. Existe também o medo relacionado a ambiente natural, por exemplo, medo de altura, medo de tempestade, medo de água que vai alagar a casa. Existe outro medo relacionado a sangue, a injeção e a ferimentos. Ou mais específico ainda, medos relacionados à agulha e a procedimentos médicos. Existe também outro tipo de fobia específica relacionado a uma situação. Então, por exemplo, medo de andar de avião, medo de elevadores, medo de locais fechados. Então, existem vários tipos de situações que podem causar medo. E também existem outros tipos, por exemplo, quando a pessoa se sente asfixiada ou tem a questão de talvez vou vomitar, alguma questão relacionada a isso, pode ser relacionado a, por exemplo, sons altos ou, por exemplo, também quando pessoas se vestem de personagens, né, com fantasias. Por exemplo, até o próprio palhaço, né? Tem algumas crianças que têm medo de palhaço e até alguns adultos levam isso para a vida adiante também. Claro, como eu falei antes, algumas das situações, quando tu se torna adulto e pela maturidade, algumas dessas fobias elas acabam passando. Então, nem sempre a fobia vai continuar para a vida inteira, depende muito de cada fobia. Por exemplo, fobia relacionada a animais. Nem sempre tu vai conseguir evitar algumas dessas situações. Por exemplo, assim, algumas situações, então, elas são limitadas em algumas determinadas situações e tu consegue evitar. Então, nesse tipo de situação, tu acaba, diríamos assim, afastando o teu medo e a ansiedade e o sofrimento que tu tem em relação a isso. Por exemplo, eu tenho, ou eu moro numa casa, ou eu tenho um apartamento, e nesse apartamento tem escadas. Então, eu tenho medo de elevador, eu não vou andar de elevador e vou de escadas. Em todos os lugares que eu frequento, ou só tem escada, ou é só de um andar, então não tem problema, eu não preciso enfrentar o meu medo de elevador.
Mas existem algumas outras situações que às vezes são, diríamos assim, complicadas de tu resolver. Por exemplo, uma criança tem muito sonho de ir para Disney, mas ela tem muito medo de andar de avião. Então, nesse tipo de situação, a criança ela vai ter que acabar superando o medo dela. Ou, por exemplo, assim, um adulto, né, na fase adulta. Não tem problema, eu vou ficar por aqui mesmo, não tenho sonho em viajar, mas receber uma proposta de emprego muito boa fora do país. Ou eu preciso ir para um congresso, fazer uma especialização que a empresa está me pedindo. Então, nesse tipo de situação, a pessoa acaba não conseguindo evitar a fobia específica e ela precisa lidar com isso. E a partir disso que é indicado, então, o tratamento psicológico. Em relação, então, às fobias, por exemplo, como que elas aparecem, né? Pode ser através de um evento traumático, por exemplo, quando a pessoa ela foi mordida por um cão e a partir disso ela vai ter uma fobia específica relacionada então a algum cachorro, ela tem medo de que esse cachorro vai poder morder ela de novo ou qualquer outro cachorro, ela acaba, diríamos assim, generalizando que qualquer cachorro vai poder morder e a partir disso ela vai ter uma fobia relacionada a isso. Ou também pela observação dos pais. Por exemplo, algum dos pais ele já tem alguma fobia, não precisa nem ser a mesma. O pai tem medo de cachorro, então, por exemplo. Então, eu vou desenvolver uma fobia relacionada à aranha. A partir disso, eu vou ter muito medo de aranha e não vou conseguir lidar com esse tipo de medo. Então, ela observou e a partir disso, ela aprendeu ter medo especificamente de alguma situação. E também tem alguns outros casos, por exemplo, quando a pessoa, principalmente as crianças, elas escutam no noticiário, por exemplo, um avião caiu. A partir daquilo, então, ela entende que o avião é algo perigoso, então, a partir disso, ela não vai mais querer andar de avião e ela vai ter uma fobia específica relacionada, então, a avião. Como eu falei, esse tipo de medo, ele acaba sendo prejudicial à vida, então, tanto da criança, do adolescente ou do adulto, e a partir disso a gente consegue identificar que é uma fobia específica. Eu tenho medo de um cachorro do vizinho, por exemplo. Não podemos diagnosticar como sendo uma fobia específica, né? Porque diríamos assim, uma determinada situação específica para aquela situação apenas. Qualquer outro cachorro eu vou conseguir lidar. Então precisa ter muito cuidado nesse tipo de avaliação também. Então, por hoje seria isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e obrigada. Até mais.